Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos prosseguir com as nossas aulas remotas, aliás, nossas aulas gravadas, com o conteúdo do sexto ano. O conteúdo do sexto ano vai contemplar exatamente a Baixa Idade Média e seu período de crise, seu período de dificuldade, que a gente já iniciou a Idade Média e percebemos que na Alta Idade Média nós temos um processo de uma formação do feudo, que a terra passa a ter valor, uma concepção em que as relações eram mediante um acordo, um modo de produção era um modo de produção servil, onde o senhor feudal ele detém o poder da terra, ele fornece segurança para os camponeses que estão chegando, não é isso? Estão migrando, saindo do Império Romano, que passa por extremas dificuldades. E aí, quando esse camponês, esse homem oriundo, vindo da crise do Império Romano, saindo da crise do Império Romano com sua família, ele vai migrar para as áreas rurais e nessas áreas rurais ele encontra quem? Ele encontra o senhor feudal. Ele encontra o senhor feudal como sendo aquele que vai dar o suporte para o seu estabelecimento, para a sua subsistência, para seu crescimento econômico, não é? E que ele, a partir dali, vai ter uma condição de melhoria, mas com o suporte do seu feudal. As relações começam a ser intensificadas, o camponês ele paga algumas taxas, ele tem a corveia, ele tem a talha, ele tem a taxa de banalidades, ele presta serviço alguns dias na semana para o senhor feudal, e com isso temos uma concepção de estrutura, uma estrutura social estabelecida. Também mencionei, também expliquei nesse processo revisional aqui, revisitando o conteúdo da aula passada, também expliquei sobre a sociedade da Idade Média, que era basicamente composta pelo clero, não é? Que fica na ponta da pirâmide, o clero na ponta da pirâmide, os nobres, que ficam no meio da pirâmide, e os camponeses, que são a base da pirâmide. Eu já mencionei, já falei, já expliquei a vocês que nesse momento importante que a gente tenha essa ideia de como as classes sociais estavam estabelecidas, não é? Eu estou puxando aqui lá na memória, relembrando para vocês, sempre o processo histórico ele tem essa preocupação de deixar bem claro para vocês quais são, não é, os componentes daquelas classes sociais, os componentes da sociedade, para que a gente possa observar se há mudança ou não. No caso específico, não é? No caso específico da Idade Média, não há mobilidade social, não é? Já foi dito isto. Só reforçando que significa o que isso? Não há mobilidade. A pessoa nasceu camponês, ela vai morrer camponesa. Ela não tem como ascender, ou seja, sair do patamar de camponês na pirâmide social na base, sair de camponês para ir para nobre. Ela não vai conseguir isso. A não ser, agora, nesse momento não. Nesse momento a pirâmide está sem possibilidade nenhuma de mudança. Não é? Não acontece esse processo, não acontece essa transformação, esse meximento aí, esse deslocamento, aliás, desculpa, esse deslocamento de ser camponês para ser nobre, não existe isso. Então, é um fator importante, é uma situação que a gente precisa entender.
Chegamos agora na Baixa Idade Média, que apresenta características de dificuldade, de características de crise. Nós temos doenças que vão surgir nessa Baixa Idade Média, nós temos a Guerra dos 100 Anos, nós temos as Cruzadas. Então, eu já mencionei, já falei, que temos que entender que a evolução do pensamento das civilizações, como elas evoluíram, como elas se postaram, é importante você entender para que lá na frente esse conteúdo passe por mudanças e você entenda como ocorreu essa mudança. E na aula de hoje a gente vai adentrar de forma mais profunda na Baixa Idade Média e principalmente na questão também do surgimento de uma classe social muito importante, que eu vou começar a citar agora e vou passar um longo período sempre citando elas, sempre citando, porque elas vão deixar para a gente uma contribuição enorme, gigantesca, que é a burguesia, que nós trataremos dela hoje. Vamos conhecê-la, as suas transformações, as suas características hoje. Eu convido vocês para abrir, não é, o nosso livro na página 316. No finalzinho nele, se não falha a memória, salvo engano, é o trecho que nós estamos com relação à característica da Alta Idade Média, a nobreza, essa classe social. Tem assim, 316, só um trechinho para a gente ir para 317. Não é? Nobreza. Eram os donos das terras cultiváveis. Eram os donos dos feudos. É bom relembrar e não esquecer jamais que nesse momento histórico as terras possuem um valor muito grande. Há uma escassez de moedas ou praticamente nenhuma. O que vale é você ter terras, não importa se você tem dinheiro, o que vale é você ter terras. Então a nobreza diz assim, esse item da classe social dos nobres. Nobreza. Eram os donos das terras cultiváveis, feudos, e cobravam tributos aos servos. Também poderiam doar lotes a outros nobres, agora já estou na página 317, a outros nobres, concretizando assim a relação de suzerania e vassalagem. Essa situação de total domínio das terras e controle político foi possível pela relação desenvolvida com outras personagens da nobreza, os cavaleiros que tinham destaque nessa sociedade. Além disso, essa relação permitiu que os senhores feudais, os reis e o clero doassem terras em troca de proteção militar. Voltando, além disso, essa relação permitiu que os senhores feudais, os reis e o clero doassem terras em troca de proteção militar. Então, a igreja começou, o clero começou a doar terras em troca de proteção militar. Então, doar terras para os nobres em troca de proteção. Então, os nobres começam, não é, a ter um controle político e econômico daquele período ali. Temos então os servos, que é o quê? A classe social com poucos direitos políticos e econômicos, estavam presos às terras e deviam aos senhores feudais várias obrigações. Nós já mencionamos no início da aula, na introdução, né? Impostos para morrer, para usar
as ferramentas, pagava-se impostos. Exatamente isso. Era uma coisa bem, bem severa essa cobrança de impostos, né? Deixava os servos sem opção. Sem opção. Ele teria que aceitar, ou se não aceitasse, estaria fadado a ficar, não é? Sem nenhuma possibilidade de plantar ou de colher. Praticando conhecimento, eu tenho exercícios aqui. Eu vou fazer com vocês, da página 317, somente a questão número 2. Uma questão dissertativa que vai pedir para que você descreva sobre as classes sociais que existiam na Baixa Idade Média. Pois então, a resposta, não é? Aí você põe assim: na Baixa Idade Média, vírgula, o clero passou a se dividir em secular e regular. Ponto. O secular tinha contato direto com o povo nos feudos. E o regular eram as ordens religiosas que habitavam os mosteiros. Ponto. Houve também uma reabertura cultural, vírgula, a partir da qual os conceitos saíram dos mosteiros e foram espalhados nas universidades. Ponto. Da nobreza e da relação entre senhores feudais, nobres e guerreiros, surgiu na Baixa Idade Média a figura do cavaleiro. Vírgula, que recebia terras e pagava no formato de proteção aos feudos. Ponto. Dessa relação, vírgula, começa certo processo de centralização e formação de reinos. Os servos continuaram com as mesmas características que tinham na Idade Média. Dois pontos. Viviam num regime de servidão coletiva e pagavam tributos para usar as terras dos feudos para sua sobrevivência. Pagavam-se tributos. Então, nenhuma novidade quanto a isso. E agora nós vamos estudar uma situação importante que é a economia dessa Baixa Idade Média, que vai passar por determinadas transformações essas principalmente com relação ao uso de moedas. Tá bom assim? Vamos lá prestar atenção? Isso. Na página 318 nós temos aqui, nós vamos ver o aparecimento de moedas, um renascimento comercial, não é? E ao mesmo tempo que surge a burguesia. Vamos lá. A economia, o renascimento comercial, página 318. Como vimos anteriormente, a economia feudal voltava-se para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência dos servos e até mesmo da nobreza. Ponto. Praticamente não existia comércio entre os feudos, apenas trocas de produtos, vírgula, além da caça
e da pesca dos mansos comunais. Ponto. Essas foram as características econômicas centrais da Alta Idade Média. Na Baixa, vimos que ocorreram mudanças decisivas para as transformações econômicas consolidadas com o Renascimento comercial. Como já sabemos, continuando aí a leitura. Antes de continuar a leitura, tem uma foto, uma imagem aqui que diz assim, ó, o Renascimento comercial, tem uma legenda que diz o Renascimento comercial, inovações tecnológicas que geraram excedente de produção, reativando o comércio. Trouxe mudanças decisivas, tanto no campo quanto na cidade. Ponto. Como já sabemos, inovações tecnológicas fizeram com que a agricultura de subsistência aos poucos passassem a gerar excedentes de produção, que mais à frente aqueceram as relações comerciais. Entre as principais inovações destacaram-se a charrua, significa charrua, um arado feito de ferro que melhorava bastante a preparação das terras para o plantio. Melhorava bastante a preparação das terras para o plantio. Além de diminuir o tempo de produção, os moinhos hidráulicos facilitavam a irrigação das terras cultiváveis, novas técnicas de plantio, como a rotação de cultura, que consistia em dividir as terras em partes, plantando-se em uma enquanto a outra ficava de repouso, isto é, sem plantação nenhuma. Então, tem uma arte aqui embaixo que a gente consegue entender bem o que ele está querendo dizer, não é? Produzir-se aveia, trigo, uma parte da região ficava de repouso, sem qualquer contato com a terra. Tinha uma outra região que era o pouso, a aveia e trigo. Aquela que era aveia começava a repousar, não é? E agora aquilo que era aveia passa a repousar, e depois o que era trigo passa a repousar, e assim vai. Sempre um trecho dessa terra ficava em repouso, tá bom? Página 319. Apesar de os feudos serem a estrutura econômica mais importante da Idade Média, já estou na página 319, as relações de troca de produtos ainda existiam, não é? De forma menos intensa, mas existia ainda essa troca de produtos. Na Baixa Idade Média, alguns fatores foram decisivos para o renascimento comercial. Em primeiro lugar, o crescimento populacional que ocorreu em função da redução do processo de expansão territorial e as já citadas inovações tecnológicas que aumentaram a produção de alimentos. Em segundo lugar, o excedente de produção passou a ser usado no comércio, que era realizado nas chamadas feiras localizadas nos centros urbanos. Então, nós temos aqui, a partir de agora, o aparecimento de uma forma que vai dinamizar, que vai incentivar o crescimento econômico, que são as feiras, localizadas nos centros urbanos, que hoje a gente tem a ideia de que seja uma feira, não é? Essas feiras são muito antigas, vocês percebendo aí que a origem delas está remontando aqui à Idade Média. As feiras que nós temos conhecimento hoje, que se vende de tudo, né? Ao ar livre,
Então, é uma coisa muito comum. Dessa forma, podemos afirmar que os centros urbanos surgiram paralelamente à lenta retomada do comércio na Europa, né? O comércio foi retomando, né? E os centros urbanos começaram a se reerguer e passaram a ser agora um foco de atração populacional. Os centros urbanos anteriormente, com o fim do Império Romano, a população, eu já falei sobre isso, não é? A população começou a migrar, se deslocar para as áreas rurais. Então, temos aqui um quadro que diz assim: representação de 4 feudos separados apenas por rios, né? Nessa situação específica, tem a legenda que tem aqui no quadrinho aqui, ó. Nessa situação específica, a troca de excedentes era extremamente fácil. Mas quando os feudos eram distantes, o transporte de alimentos perecíveis como leite dificultava demais o comércio. Não é isso? Prosseguindo aqui, temos agora na página 320, né? Você já percebeu que os centros urbanos agora começam novamente a se fortalecer. Eles estavam enfraquecidos lá no início da Idade Média, na Alta Idade Média. No finalzinho da Baixa, esses centros urbanos já apresentam uma forma de desenvolvimento, a centralização do poder, não é? A formação de algumas monarquias. Esses centros começam a mudar, a serem agora um polo de atração populacional. 320. Enquanto nos feudos viviam os camponeses voltados para a produção agrícola, havia nos centros urbanos, ainda que de forma precária e tímida, comerciantes e artesãos, que mantinham vivo, embora fraco, o comércio na Baixa Idade Média. Aos centros urbanos foi dado o nome de burgos, e seus habitantes eram chamados de burgueses, que formavam a classe denominada de burguesia. Então, os centros urbanos ganham o nome de burgos, e quem era originário desses centros urbanos eram chamados de burgueses, daí vem o nome burguesia. O surgimento dos burgos foi um fator que influenciou diretamente o renascimento comercial e a transformação econômica que levaria ao fim o sistema feudal. Agora, não significa que o feudalismo vai acabar por completo aqui com o surgimento da burguesia. O feudalismo vai existir de forma precária, resistindo com o tempo. Alguns historiadores vão além, viu, pessoal, afirmando que o feudalismo só vai acabar lá na Revolução Francesa em 1789, não é? E se você for mais exigente, você vai encontrar uma corrente de historiadores que vai dizer que somente no século XIX, com os antecedentes da Revolução Russa, no final do século XIX e início do século XX, que em 17 tem a concretização da Revolução Russa, né? A Revolução de Fevereiro e a concretização da Revolução de Outubro de 17, como sendo um dos últimos suspiros do feudalismo. Pois bem, voltando para cá. De início, os burgos surgiram dos próprios feudos. De início, os burgos surgiram dos próprios feudos. Estavam sob o controle da própria natureza. Mas logo passaram a se separar dos feudos e a transformar os burgos em verdadeiras cidades. Então, o deslocamento do campo para as cidades vai ficar incrementado, vai aumentar a circulação econômica, não é? E aí os burgos vão surgir nessas cidades. Tá bom assim? À medida que se gerava e comercializava o excedente de produção dos feudos,
os burgos começaram a crescer e se consolidar. Não é? Começaram a crescer os burgos e a se consolidar. Assim, o que era um simples comércio passou a apresentar indústrias manufatureiras. E o nosso livro, nossa coleção, tem uma preocupação muito boa, que é a preocupação com o significado dos termos. E você verifica aqui, ó, não é? O significado dos termos. Indústrias manufatureiras é o quê? São estruturas em que o trabalhador usa suas ferramentas e seus utensílios para a produção de bens que serão, porventura, comercializados. Então, a indústria manufatureira são estruturas em que o trabalhador usa suas ferramentas e seus utensílios para a produção de bens que serão, porventura, comercializados. Não é? O que é que temos aqui, então? Vamos voltar para o texto. Indústrias manufatureiras, que começou uma produção para atender principalmente a nobreza, que demandava artigos de luxo, que desejava ter, possuir, consumir esses artigos de luxo. Então essa nobreza, não é? Ela era requintada, ela gostava do luxo, dos bons produtos e precisava adquirir, comprar produtos de qualidade. Então essa indústria manufatureira começa a atender esse desejo da nobreza, né? Com artigos de luxo. Nessa relação comercial, a burguesia passou a se fortalecer e crescer, a ponto de se tornar fortalecimento da burguesia e crescimento dela, vai crescendo, a ponto de se tornar classe social, a ponto de se tornar a classe social mais rica e poderosa da Baixa Idade Média, ponto. Mais rica e poderosa da Baixa Idade Média, ponto. Isso fica claro na aliança feita com a Igreja Católica, vírgula, que passou a apoiar os burgueses. A Igreja Católica passou a apoiar os burgueses, estimulando a garantia de seus direitos políticos, que os burgueses tivessem direitos políticos, ao passo que os burgueses financiavam a construção e a reforma das igrejas. Então havia uma troca. A burguesia investia na construção e reforma da igreja e a igreja apoiava o desejo dos burgueses de ter seus direitos políticos. Os burgueses tinham direitos econômicos, mas grande parte das decisões os burgueses não estavam tendo a oportunidade de participar dessas decisões. Estavam de fora, estavam à margem, não é? A margem aí no sentido sociológico, estavam à margem, fora do contexto social, fora do contexto. Temos uma imagem que tem uma legenda que diz assim: como a cobrança de juros era uma prática condenada pelo catolicismo, as pessoas que mais faziam uso desse recurso eram os judeus. Então os judeus começaram, não é, a fazer uso desses juros altos aí da prática condenada pelo catolicismo, mas como o judeu não concorda com algumas práticas do catolicismo, eles aplicavam esses juros na visão deles sem nenhum problema, não é? E temos aqui na página 321, mesmo com a aliança estabelecida com a Igreja Católica, havia divergências que mais tarde gerariam sérios conflitos entre os burgueses e o clero, vírgula, principalmente porque muitos daqueles eram judeus, o que contrariava totalmente os cristãos católicos. Então, os cristãos católicos não viam com bons olhos que esses burgueses, que em sua maioria eram judeus. Os judeus não tinham, passam por um processo
de preconceito muito grande, que nas próximas aulas eu vou, não é, me aprofundar mais nessa questão desse preconceito. E os cristãos não viam com bons olhos esses burgueses, né, judaicos, burgueses judeus hebraicos, não viam com bons olhos eles. Tá bom assim? Bem, pessoal, eu vou prosseguir na próxima aula explicando como se deu esse aparecimento da burguesia, a burguesia judaica, que não era aceita pelos cristãos católicos, e o desenvolvimento das corporações, das trocas, o incremento comercial, tá bom? Na próxima aula nós vamos retomar isso. Forte abraço a todos, tchau para vocês e até lá. Tchau, pessoal.